esse almoço, o nosso Raimundo Tavares, que está entrando aí mais um desafio na sua vida, uma campanha política, almejando o cargo eletivo, a deputado pelo PCdoB, e apresenta a todos vocês a candidatura dele para uma análise, e colocando inclusive à disposição se quiserem adentrar mais a fundo em relação a esse assunto. É um prazer muito grande recebê-lo aqui. Fazemos inclusive desse almoço, desse encontro mensal, um verdadeiro toque de problemas confinantes. Aqui discutimos, procuramos justamente trazer o que melhor pode ser possível à nossa terra, e em relação a esse aspecto contamos com vocês e apoiamos tudo que seja de bom e favorável ao nosso bom fim. Obrigado. Só por favor. Sentado ou de pé? De pé que fica ruim, né? Não, na realidade, primeiro eu queria agradecer a todos os bonfinenses queridos aqui o convite para estar com vocês nesse almoço. Nito vem falando já comigo há um tempo, mas é muito legal voltar a rever algumas pessoas que há muitos anos a gente, por conta da questão da própria vida, né, dos afazeres de cada um, acaba. Mas o sentimento de respeito, de carinho, o que nos une é o amor que a gente tem pela nossa terra, né? E eu queria saudar todos em nome dessa figura querida aqui, que me deu uma ajuda muito grande na Sudesp, foi nosso procurador. E não gostava quando a gente chamava, intimava para o trabalho dia de sexta-feira, mas é um cara sensacional e tinha que ser bonfinense para ser assim. Mas dizer a vocês o seguinte, nós estamos sim com essa proposta e esse desafio muito grande, porque na verdade ele difere de tudo que eu já fiz na minha vida. Porque uma coisa é jogar futebol, outra coisa é você fazer a gestão de alguma coisa, em cima do que você está habituado, mas outra coisa é você fazer política. E às vezes política partidária, né? E eu acho que ao longo desses 7 anos, nos 3 primeiros anos, eu tive uma certa dificuldade de entender que era necessário isso. A partir do 4º, 5º ano, eu achei que era possível fazer isso. E ao longo das conversas com as pessoas, das consolidações de amizades, né, de apoio, tipo, olha, precisamos de coisa nova, precisamos de pessoas que pensam diferente, precisamos de algo que não seja o mesmo, precisamos de pessoas com esse perfil, etc. Isso acabou me convencendo a lançar meu nome por um partido que eu tenho uma afinidade muito grande. Na realidade eu já era comunista há muito mais tempo, eu só que não sabia, porque eu fazia comunismo lá para trás, né, nos discursos, né, nas cobranças, e agora eu sou realmente do partido, eu faço parte do PCdoB, e veio esse desafio proposto por eles, que eu acabei achando que estava no momento de fazer isso. É claro que respeitando os espaços, porque Bonfim nós temos uma liderança política já consolidada, que é brasileira, que é meu irmão querido, né, temos uma amizade de longos anos, um padre, enfim, uma afinidade muito grande, mas isso não nos, digamos assim, não nos impede de fazer propostas que sejam todas elas convergentes no sentido de apoiar, de ajudar e desenvolver a única cidade que nós queremos, que amamos tanto, que é o Bonfim região. Na realidade, a gente pensa em Bonfim como micro e macro região, né? E, bem, gente, seja bem-vindo. Os bonfinenses chegando aqui. Então, esse é um sentimento que eu estava agora há pouco conversando aqui rapidamente sobre a questão de 2 e não 1 candidato. Por que 2, né? E eu estava explicando por que 2 e por que não 2, né? Por que não 2? Eu acho que 2 teria essa condição de a gente ser mais forte em defesa
da nossa região e especialmente do nosso município. Então eu estou muito confortável, absolutamente confortável hoje para estar com vocês e dizer que é muito importante, seria muito importante esse apoio num sentimento de consolidação de algo novo, né? De perpetuar política, de consolidar políticas novas para o desenvolvimento na nossa região. Eu, ao longo desses 7 anos, eu pude fazer um trabalho. E eu tive uma condição de realizar alguma coisa. Isso para mim é muito importante porque eu estou colhendo os frutos agora desse trabalho que foi feito ao longo desses 7 anos. Quase 2 anos o Sérgio esteve conosco. E em esse último fundo especial, nós fizemos o maior investimento na área do esporte e lazer da Bahia. Eu diria, eu posso até estar enganado, de todo o centro. Porque em nenhum governo, em nenhum governante, seja de nível estadual e federal, investiu tanto em Bonfim como a gente está fazendo. Paramos de fazer investimento, não por vontade própria, paramos de fazer investimento por incompetência da gestão atual. Nós oferecemos um equipamento importante para Bonfim recentemente e ali para a área mesmo onde vai ter o São João, né? Porque ali tem todo um projeto e que não sabe, só está no papel, no desenho, né? E a gente queria dar o pontapé inicial para construir um equipamento coberto lá. E acabou, a prefeitura não entregou a documentação, etc. E perdeu-se aí em função da falta de velocidade, agilidade e até de interesse do gestor no sentido de ter esse equipamento. Mas ao longo desses 7 anos, a gente fez investimentos de toda a ordem lá dentro. Todos os projetos novos, eu colocava o Bonfim como piloto. Então foi assim com a piscina semiolímpica, foi assim com a pista de skate, aquela pista de skate que fica nessa praça, que fomos nós colocamos lá, que é a primeira da Bahia. Foi assim também com a ampliação do estádio municipal para poder receber o campeonato, os jogos do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Baiano da primeira divisão. Ajustamos as exigências aí da Federação Baiana de Futebol, com ampliação de arquibancada, criação e formação de cabines, essas coisas todas. Ampliamos o ginásio de esporte que fica nesse espaço, portanto transformamos o estádio em complexo olímpico, embora modesto, mas conseguimos fazer isso com uma infinidade de modalidades que pode ser praticada naquele mesmo espaço. Além disso, nós criamos também uma situação muito interessante e focamos muito o Igara. Por quê? Porque é a segunda maior em população do Bonfim. É a primeira série, depois vem ela. E fizemos um investimento da ordem de R$1 milhão. É uma pena que já foi feito já degradado. Estava comentando isso aqui. Né? Fizemos a primeira Praça da Convivência, que foi um projeto pioneiro nosso lá, no investimento de R$780 mil. Foi uma praça de lazer, esporte e lazer, bem dado. Imagina que era o primeiro, a gente não faz convênio dessa grandeza, o volume de recursos intenso. É um órgão pequeno, e o orçamento é muito pequeno, muito, digamos assim, é o menor de todos eles, a importância que ela possui hoje. Então nós fomos assim fazendo também outros povoados em Bonfim, fizemos muito na sede, eliminamos as praças esportivas lá, as quadras que não tinham atividade à noite. Noturno não existia, nós fizemos isso. Isso tanto no governo de Brasileiro, nos últimos 2 anos, né? O Carlinhos só teve o privilégio de ter os benefícios do governo só durante 2 anos, 2006 até 2008, aí a eleição veio, mas muito no governo de Paulo Machado, que sucedeu o Brasileiro. E o Paulo acabou tendo esses benefícios da sua gestão. Então eu estou dizendo, isso me dá uma tranquilidade de poder falar isso para vocês. Né? Porque isso, gente, é em toda a Bahia. Em toda a Bahia. Hoje a gente atua em mais de 300 municípios, desde 1917. Uma ação efetiva de construção, de reforma, de ampliação, de atividade na planta, de atividade finalícia. Na região, na micro e macro região, como você colocou, foi o que a gente mais investiu. De todo, a gente não bota nem região, a gente trabalha muito mais por território, né? Então o território onde fica Bonfim foi o que mais nós investimos. Você pega Bonfim, Jaguarari, você pega ali também Timbabaçu, um pouquinho de Filadélfia, né? E a Formoso tem também a cidade de Andorinha.
A gente fez, ultrapassamos o investimento de 7 milhões e meio. Jaguarari também. Jaguarari, Andorinhas também e tal. Agora fizemos recentemente o convênio de Jago do Sul, está tendo uma reforma lá grande do estado de Pindoba Sul. Enfim, eu estou me atendo um pouco mais à nossa região, porque ela é mais importante para nós, né? Embora o conceito que a gente tem hoje é de que todas são importantes para nós. Até porque a gente sabe que não vai ter lá o número de votos suficiente para poder nos garantir mandato. E como eu tenho um compromisso, e esses compromissos eles são políticos, o compromisso maior fica com a nossa região. Então, eu estou absolutamente tranquilo. Se fosse há 4 anos atrás, eu estaria incomodado. Né? Isso por uma série de razões. Há 4 anos atrás já existia uma pressão muito grande para que eu pudesse lançar a candidatura. Não fiz isso porque o brasileiro lançou a candidatura e eu queria fazer com que dar uma contribuição mínima para que ele também conseguisse esse mandato. Graças a Deus consegui. Está voltando essa semana, né? Isso é importante para a gente ter o mandato de volta. Mas aí eu volto à discussão, por que não 2? Né? Porque sim, está difícil fazer alguma coisa. Por que a gente não ter 2? É a história de Conformoso. Conformoso tem décadas, eu não sei quantos mandatos, cada um daqueles deputados. Agora que um vai sair para o federal. Né? O Elmar vai sair para o federal. Mas isso significa que muitos investimentos Conformoso conquistou ao longo desses mandatos. Uma situação, outro mais ou menos, mas é isso que consolida a questão política e o mandato garante. E eu queria mesmo dizer a vocês que eu quero me colocar à disposição de todos. Demorei de vir por razões já colocadas aqui, mas isso não tira não diminui nenhum tipo, digamos assim, de responsabilidade, porque eu sempre tive com o senhor. O sentimento que nos une, além do conhecimento, é de amor à nossa terra, é de compromisso com a nossa terra. Não tem um aqui que não queira bom fim próspero, não tem um que não queira mais emprego e bom fim, né? Que os filhos dos nossos filhos possam amar a cidade tanto quanto nós amamos, que hoje é uma tarefa difícil. Eu posso dizer isso com meus filhos, que eu tenho que amarrar para poder viajar para bom fim. Então vai comigo e vai conhecer a sua essência, vai conhecer a sua base, mas a base e a essência deles já estão aqui. Os amigos já estão aqui e às vezes só vai a bom fim no São João. Isso pra gente é muito ruim, porque a gente gosta de Natal, né? Gosta de Ano Novo. E aí quando os filhos acham que não deve ir, o pai e mãe acaba também segurando o seu ímpeto de... Eu sou um pouco vigoroso, eu boto no carro e levo. Mas não é o mais correto. Mas esse é o meu sentimento. Eu queria dizer a vocês o seguinte: o foco do trabalho nosso, e muita gente pode achar que a bandeira nossa é só o esporte, é o esporte. Eu só quero dizer que é o esporte com segurança, é o esporte com educação, é o esporte com cultura. Porque a bandeira do esporte, ela é muito leve e ela tem um potencial enorme de transformar vidas, de agregar pessoas, né, de unir pessoas. A gente tem visto isso, né, nos depoimentos dos atletas da seleção brasileira, que aquilo é algo que... Mas se você pegar de vôlei, se você pegar de basquete, a coisa é a mesma, a essência é a mesma. Tirando alguns que nasceram bem, né, vêm de um bom berço, os demais todos têm uma vida muito difícil e sofrida. E só através dessa bandeira que houve a transformação. Mas a transformação ela tem que vir também agregada à educação. Então é isso que a gente está pautando muito, que a gente tenha um discurso muito focado como Cuba tem nessa área. É interessante que eu estive discutindo com alguns ministros, que não são ministros, que eles chamam de ministros, mas não são ministros de Cuba, que eles chamam de conselheiros, mas respondem pela educação, respondem pela saúde, são 3 áreas: educação, saúde e o esporte. E não existe diferença entre eles. O trabalho deles é o seguinte: a essência, a base é a escola. Então a formação de um atleta começa na escola, como a minha foi, como a de muitos aqui também. Estudei no Colégio Estadual do Senado Bonfim, então minha base foi aquela. Então assim, eu adorava jogar naquela quadra, que era a única também que existia, né, na época na cidade. E ali eu adquiri um conceito de cidadão. Ali foi a minha base, a minha formação. Lá em Cuba é exatamente isso, eles fazem isso, eles trabalham vocês aos 12, 13, 14 anos,
Aí tem um grupo de observadores dentro dos colégios que identificam aquele que é talento, que tem um talento nato. Né? Desse grupo ele tira, ele pinça, manda para uns médicos trabalharem, ver a questão da saúde daqueles, né, aqueles possíveis atletas de alto rendimento. Depois disso, eles vão realmente para o trabalho de alto rendimento. Então eles estão aí inseridos 3 conceitos que eles acham que não tem que ser. O atleta tem que ter uma boa educação, uma ótima saúde e um amor à pátria. Era o sentimento deles assim. Então, eles até me corrigiram na época, porque eu me lembro exatamente o que eu falei. Eu disse, não, esporte como inclusão social. Eu disse, não, senhor, esporte como política pública, de governo, de Estado. De Estado. Então, não é, eu coloquei isso porque eu acho que é um sentimento que a gente pode consolidar na frente e mudar um pouco o que está acontecendo aí de falta de valores, né? De respeito à cidadania, de respeito à vida humana, que é muito isso, se perde muito na juventude, né? Na base, na formação. O cara que não tem a base, não tem a formação, ele não tem caráter. Ele é desprovido disso. Se não tem caráter, ele passa a roubar. E na vida pública é muito fácil. Então, se ele tem acesso a recurso público e ele é um ordenador de despesa, se ele não tem a responsabilidade com aquilo que é público, ele pensa que é dele. E se apropria. Não é isso, doutor? Não é isso, doutor? E passa depois a atentar nos tribunais da vida e, através da politicagem, sair de tudo isso aí. Então, não é essa defesa nossa de fazer algo diferente, não é nada de que seja o novo, não, porque tem muita coisa boa que está acontecendo nos governos passados e nesse governo, que a gente só tem que ampliar isso e dar mais acesso às pessoas. Na educação, mais investimento, mais saúde, com mais qualidade, mas também a gente trabalha muito na questão da inclusão social. Eu posso lhe dizer que eu viajo a Bahia toda e dói, às vezes, em algumas cidades com idade muito baixa, aquelas pessoas ainda abaixo da linha de pobreza, ela não tem uma condição de ter no seu dia, no seu cotidiano, a sua alimentação básica, mas ela tem uma atividade de esporte garantida. É interessante, né? Ela acaba transformando aquilo em algo legal, prazeroso. Mas a gente sabe que não adianta você ter uma atividade física, né, sem uma boa alimentação e sem o básico que é uma boa educação. Então a linha nossa vai ser em defesa disso. Não tenha dúvida que vocês vão me ver falando muito do investimento no esporte, de transformação da política de esporte local. Trabalhei 7 anos numa política de governo. A gente precisa transformar essa política de Estado, para que, se tiver mudança de governo, não se mude aqueles investimentos ali, eles estejam garantidos, sobretudo para quem mais precisa. Então, a vida de um esportista, ela não difere muito de um advogado, né, de um médico, né, enfim, de um profissional liberal. O que difere nisso aí são as condições que são dadas àquelas pessoas. Às vezes você só dá uma quadra para a pessoa, você não dá o livro e você não dá acesso a uma faculdade. A gente precisa estimular isso, que você tenha acesso ao equipamento esportivo, mas também você tenha acesso à universidade de qualidade. Isso tudo vai ser minha defesa. Se eu vou ser feliz ou não, eu vou sair tranquilo depois. Porque eu não vou gastar dinheiro em campanha. Então já fica claro, eu também quero dizer a você, que não tenho para gastar. Eu tenho discurso e tenho trabalho. Eu tenho ideias e pensamentos. Então a linha de defesa minha vai ser, quem quiser trabalhar conosco, vai ser no fortalecimento desse sentimento. E até colaborar, né, com seus pensamentos, com suas ideias, no sentido da gente pensar muito mais no coletivo. Eu sou muito claro nisso, eu deixei de uma forma, e eu estou dizendo isso com vocês vão perceber isso na minha luta diária. Carlos já me conhece porque já trabalhou comigo. A linha é essa, eu não negocio com ninguém que queira alguma coisa, não quero apoio de ninguém que queira alguma coisa de mim, a não ser que queira alguma coisa, algum mandato de bem coletivo. Isso eu não trabalho e nem discuto com o vereador. Mas o vereador que queira me apoiar, eu aceito com bom. Mas desde que ele queira que eu apoie o mandato e não com recurso financeiro. Porque senão eu não tenho compromisso com ele e nem com aqueles que votaram em mim através dele. Então pode se parecer um discurso fútil, fora do contexto que habitualmente a política exige, mas se a gente não começar a fazer discurso de forma diferente e tentar ser diferente,
diferente nesse discurso, mas não diferente na ideologia nossa de pensamento. Então é isso que eu queria falar para vocês. Obrigado pelo convite. Eu queria dizer a vocês duas coisinhas rápidas. Uma, eu vou estar viajando agora para São Paulo, dia 8. E só volto no dia 27. Eu vou estar trabalhando na Bandeirantes Nacional como comentarista da Copa do Mundo. Eu não vou fazer. Que boa, eu não vou fazer. Bacana, Em 98 eu já viajei com ele. Eu fiz o Mundial da França. Senhora. Não, até o dia 20. Não, até o dia 5 não. Porque a convenção nossa vai ser dia 27. Pois a banda tá Concorrendo de Papai Joel. 27 tem a convenção. Eu já vou estar em Salvador. 28 tem a convenção do governo do estado. Eu também vou estar em Salvador. Concorrente de Papai Joel. Eu não entra nessa não. Não entra nessa não, Bubu. Sai disso aí. Tem também vai ter um livro, vai ser lançado agora um livro sobre a minha vida como atleta, feito por uma editora de São Paulo. Vai ser dia 27 aqui em Salvador. Eu vou convidar vocês. Fala um pouco da vida nossa lá de Bonfim, das histórias, dos amigos que me ajudaram a ser o que eu sou hoje e toda a minha trajetória de vida como atleta, né? Não é nada político, não tem nenhuma, e foi uma coincidência muito feliz porque esse livro já vem sendo discutido há mais de um ano e só que eu disse ele por conta da legislação, alguém poderia achar que isso era... Então se faz antes de todo o processo da rua. Essas são duas informações que eu queria compartilhar com vocês e dizer que em Bonfim eu acho que nós temos condição de trabalhar para ter 2 deputados com a bandeira de Bonfim. Lá em Bonfim, digamos que nós teremos 4 candidatos de Bonfim. Além do brasileiro, nós temos o Paulo, o Inco, e também talvez o Teixeira. Quem é Teixeira? É o vice-prefeito. Ele rompeu com o Correia, mas rompeu com um discurso de oposição e lançou uma bandeira que talvez saia como deputado. Talvez aí o partido dele esteja para computar voto e tal. Mas que isso também não vai ser bom, porque aí seriam 4 disputando o mesmo espaço. Então é esse. Me perdoe que eu me alonguei, mas eu sou muito assim, eu adoro falar um pouco. Às vezes as pessoas não sabem o que a gente fez, e aí a gente tem que levar 1h30 falando do que a gente fez em Bonfim, que é fogo. É verdade, tem rádio lá, mas não fez aquilo, o que é que fez aquilo? Eu disse, assim, mas isso tudo, eu disse, mas é porque não tem política de divulgação de investimentos menores. Vocês podem ver a grande mídia aí, é só incluir, né, não sei o que, viadutos, não sei o que, porque ali são bilhões de reais de investimento. Aí quando a gente fala de 300 mil, 400 mil, 150 mil, parece que isso não é importante, mas a gente sabe o quanto ele é importante, o quanto transforma, o quanto aglutina, socializa as pessoas. E o nosso orçamento do Sudeste, para vocês terem noção anual, para a área finalística, ele não passa de 8 milhões e meio. Então a gente tem que fazer política dentro do governo para poder ter de outras secretarias recursos necessários para poder fazer esse tipo de investimento. E se a gente não tem aquela capacidade, como eu falei, de bater na bola dela se abrir, que são outros partidos que estão ali dentro, a gente não consegue. Isso eu consegui pegar recursos de fontes diferentes. Aumentamos o orçamento da Sudeste, e por isso nós fizemos muito investimento na nossa região e em toda a Bahia. Como eu falei, são mais de 300 cidades hoje recebendo recursos dessa natureza e de outras. Né? É isso aí, gente. Obrigado pelo tempo de vocês aí, a paciência. Seguir agora Dorival, que retornasse ao nosso deputado, o que é que representa realmente essa vinda dele para cá. E uma coisa a acrescentar somente a você, é que você tem na certeza que você colocou parte da história. Eu tenho certeza absoluta que ela está elencada dentro do que a gente chama aqui de cultura.
Então, ela vem exatamente a origem. Ela é intrínseca, né? Ela está dentro. Ela fica dentro, eu tenho certeza disso. E a gente... Só para complementar, essa praça que eu falei da convivência, que nós fizemos lá em Igara, ela não contemplou a parte cultural, porque na época o prefeito não fez. Mas em Jaguarari vai ser inaugurado agora. Se vocês tiverem um tempo, quando tiver de passagem, no São João agora, que vai também ter o São João, dê um pulinho na praça da convivência. A parte da cultura é a mais importante da praça. Ela vem com as arquibancadas, né, com um palco enorme, dentro de um universo de equipamentos esportivos. Aí tem, a gente chama módulo cultural. Então as manifestações culturais do município que não tinham espaço antes para ser trabalhadas e desenvolvidas, hoje vai ter. Nós assinamos ontem, eu acompanhei Elias, também em Serrolândia, que é lá perto, né, perto de Jacobina, um equipamento dessa natureza também com módulo cultural. Então ele está intrínseco, ele está dentro do conjunto de desenvolvimento dessas atividades. Eu não falei outras coisas porque eu acho que, como nós somos bonfinenses, a gente sabe exatamente o que Bonfim precisa. Então, se eu ficar me atendo a essa questão de geração de emprego, né, de empresa, nós não vamos sair daqui, né? Então, Bonfim, para se desenvolver, para se transformar um polo que nós sonhamos, é necessário tudo isso. Se não tiver força política, se não tiver as pessoas certas no lugar certo, para poder fazer força, 2, 3, 4, 5, a gente não consegue quebrar esse direcionamento das grandes empresas daqui, que normalmente tem ido agora, vocês têm visto, para a Lagoinha. Bom, vocês, qual a vocação de Bonfim com relação ao crescimento e desenvolvimento da cidade? A vocação, assim, busca o quê? Natural. Natural. Você tem duas, você tem tanto a agricultura quanto a questão do animal, deve ser tratado. Bonfim, aliás, tem os maiores, e eu não sou dos maiores, eu sou um pequenininho, criadores de ovelhas do Brasil. Isso você tem ali uma capacidade de transformar, de mexer com a economia, que está ali muito reduzida a um núcleo de 30, 40, seleto de pessoas, visionários até, né? Visionários, que não têm ainda o apoio do poder público, porque nós recebemos até o nosso médico veterinário lá, o Luiz Teixeira. Como é que ele chama? Parece que é um dos que começou esse trabalho. Luiz Teixeira. O doutor Elcio. Ele estava clamando por um apoio nesse sentido do poder público. Quer dizer, se você não enxergar isso como uma política, né, da região, não é do município, da região, você não transforma isso em riqueza. Ela centraliza um grupo de pessoas. Tem que pensar nisso com a vocação mesmo. Agora, para que isso funcione, é preciso que tenha água em cima do Bonfim. E o problema de Bonfim só vai ser resolvido com agora o São Francisco. Porque o projeto eu estou acompanhando, mas o negócio está aí é o trabalho do lado político, porque está parado. A obra não vai iniciar. De São Francisco para cá. Parou o projeto parou. Eu estou acompanhando, parou. É preciso o lado político, porque a coisa muda, tá? Então, é preciso isso. Então, quando tiver obra cara, e quando tiver isso aí, eu acho que aí Bonfim pode trazer indústria, etc. Tal. É a redenção de Bonfim. É água e esgoto, que é uma vergonha. Bonfim, agora que saiu o projeto de esgoto, que pequenas cidades com esgotamento sanitário, e Bonfim não tinha. Na minha época, como diretor da Embasa, há 23 anos atrás, eu iniciei o projeto. E o projeto não anda. Por quê? Problema político. Somente político. E que a gente